Eu sou João, e esta é a memória que o tempo não apaga, o eco que ressoa em minha alma eternamente. Eu vi o dia em que o amor, em sua forma mais pura e sacrificial, enfrentou o medo e o venceu para sempre. Tudo começou sob o peso de um silêncio carregado, na penumbra de um cenáculo em Jerusalém. Estávamos reunidos, os 12, com o Mestre. O ar cheirava a pão ázimo e ervas amargas, mas havia um sabor ainda mais amargo em nossos corações: a premonição. Jesus olhou para cada um de nós, e seu olhar que tantas vezes nos trouxera paz, agora carregava o peso do mundo. Ele falou de traição, e um frio percorreu a sala. Vimo-lo partir com Judas para o Getsêmani, e a noite pareceu engolir a última centelha de esperança. Eu estava lá, um pouco mais distante, com Pedro e Tiago. Vimos o Mestre de joelhos, o suor em sua fronte parecendo gotas de sangue sob a luz pálida da lua. Sua agonia era palpável. Uma batalha travada não com espadas, mas nas profundezas de seu espírito. O medo, aquele monstro antigo que nos paralisa, tentava envolvê-lo. Ele pedia ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice, mas em sua voz mais forte que o temor, ecoava a entrega. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento, no jardim da agonia, o amor já começava a sua vitória silenciosa. Então, o som de tochas e o ruído de armaduras rasgaram a quietude. Judas, com um beijo, selou o destino. O caos se instalou. Pedro, em seu ímpeto, desembainhou a espada, mas Jesus o repreendeu, curando a orelha do servo. Ele não lutaria com as armas do mundo, pois seu reino não era deste mundo. Fomos dispersos como ovelhas sem pastor. O medo me agarrou pelas pernas, gritando para que eu corresse, para que me salvasse. E eu corri. Corri como nunca antes, deixando para trás aquele que eu prometera seguir até a morte. As horas seguintes foram um borrão de pavor. Escondidos ouvíamos os rumores, açoitado, coroado de espinhos, condenado. Cada palavra era um prego cravado em nossa própria consciência. O medo nos sussurrava que éramos os próximos, que nossa associação com ele era nossa sentença. Pedro, o mais forte de nós, negou-o 3 vezes, exatamente como o Mestre previra. O canto do galo não foi apenas um som, foi o grito de nossa própria fraqueza, de nossa humanidade falha e aterrorizada. Mas algo dentro de mim se recusava a ceder completamente. Era a memória de seu olhar, a promessa silenciosa de seu amor. Enquanto os outros se escondiam nas sombras mais profundas, uma força inexplicável me puxou para fora, em direção ao Calvário. Eu precisava ver, precisava estar lá. O amor por ele, mesmo que manchado pelo meu medo e minha falha, era mais forte que o instinto de autopreservação. Encontrei Maria, sua mãe, no caminho. Seus olhos, um oceano de dor, refletiam a mesma dor que rasgava meu peito. Juntos, seguimos a multidão. O caminho até o Gólgota era uma via de agonia. A cada passo, a cada queda, sob o peso da cruz, meu coração se partia. O homem que curou os cegos agora mal podia ver através do sangue que escorria por seu rosto. O homem que libertou os cativos agora estava preso à madeira. O mundo zombava, cuspia, desafiava. Salva-te a ti mesmo, gritavam. Eles não entendiam. Ele não estava ali para se salvar, mas para salvar a todos nós. Ao pé da cruz, o medo se transformou em uma dor lancinante. O céu escureceu ao meio-dia, como se a própria criação estivesse de luto. O ar ficou pesado, denso. Ali, pendurado entre o céu e a terra, estava o amor encarnado. E mesmo em sua agonia suprema, ele não pensou em si. Olhou para sua mãe e depois para mim. Sua voz, embora fraca, cortou o barulho da multidão e alcançou meu coração. Mulher, eis aí o teu filho, e para mim, eis aí a tua mãe. Naquele instante, no auge do sofrimento, ele estava criando uma nova família, tecendo laços de cuidado e amor. Ele não nos abandonou nem mesmo na morte. Suas últimas palavras foram um brado de vitória. Está consumado. Não era um grito de derrota.
mas a declaração de que sua missão estava cumprida. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu. O medo, que parecia ter vencido, sentiu o golpe fatal. O rei havia entregado seu espírito, mas não seu reino. O sábado que se seguiu foi o dia mais longo e silencioso de minha vida. O medo voltou a nos assediar. Trancamo-nos novamente. O eco das portas fechadas era o som de nossos corações encolhidos. A esperança parecia ter sido sepultada com ele. Cada sombra era uma ameaça. Cada ruído na rua um possível soldado vindo nos prender. O medo é um carcereiro cruel e nós éramos seus prisioneiros. Mas então veio a manhã do terceiro dia, o amanhecer de um novo mundo. Maria Madalena chegou sem fôlego, os olhos arregalados não de pavor, mas de espanto e alegria. O túmulo está vazio, levaram o Senhor. Pedro e eu corremos, o coração batendo descompassado. Cheguei primeiro, hesitei, o medo ainda sussurrava em meu ouvido, mas Pedro, impulsivo como sempre, entrou, e eu o segui. Lá dentro, a ausência era uma presença. O túmulo não fora violado, mas esvaziado de dentro para fora. Os lençóis de linho que o envolviam estavam ali, mas o corpo não. O lenço que cobrira sua cabeça estava dobrado à parte. Aquele detalhe, aquela ordem no meio do impossível, falou mais alto que 1000 palavras. Aquele era o toque do Mestre. Não era um roubo, era uma ressurreição. Naquele momento eu vi e criei. Naquela mesma noite, enquanto estávamos trancados por medo, ele apareceu. Simplesmente estava ali, no meio de nós. As paredes não o detiveram. As portas trancadas não o impediram. Seu primeiro presente para nós não foi uma reprimenda por nossa covardia, mas uma bênção. Paz seja convosco. A paz que o mundo não pode dar. Ele nos mostrou suas mãos e seu lado. E o medo se dissipou como a névoa da manhã sob o sol da justiça. A alegria, uma alegria pura e avassaladora, inundou a sala. Ele estava vivo. O amor não apenas venceu a morte, ele a transformou em um portal para a vida eterna. Olhando para trás, para aquele jovem assustado que correu do Getsêmani, eu mal me reconheço. Aqueles dias me quebraram, me humilharam e depois me refizeram por completo. Antes meu amor era humano, cheio de condições e limites, facilmente abalado pelo medo. Eu seguia Jesus, o homem, o mestre, o amigo. Mas depois da cruz e do túmulo vazio, eu passei a conhecer o Cristo, o Filho de Deus, a própria ressurreição e a vida. A visão da cruz não me assombra mais com terror. Ela me ancora em um amor tão profundo que voluntariamente abraçou a dor por mim. O túmulo vazio não é mais um mistério, mas a promessa de que a morte não tem a palavra final. Aquele evento não foi apenas algo que aconteceu a ele. Aconteceu a mim também. Morri com ele para o meu medo, para a minha covardia, para a minha compreensão limitada do poder de Deus, e ressuscitei com ele para uma nova vida, uma vida onde o amor perfeito lança fora todo o medo. Agora, quando escrevo, quando falo sobre ele, não é com base em histórias que ouvi, mas no que vi com meus próprios olhos, no que toquei com minhas próprias mãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eu testemunhei sua glória. Testemunhei o dia em que o amor olhou o medo nos olhos, abraçou a cruz e ao terceiro dia se levantou em vitória, nos mostrando para sempre que não há noite tão escura que não possa ser vencida pela luz da ressurreição. E essa certeza, meus amigos, muda tudo. Obrigado por ouvirem minha história. Sigam esta luz, pois ela conduz à vida.